Bora lá, foca aqui, ó. Um projétil é lançado segundo um ângulo de 30 graus com horizontal, com velocidade inicial 200 metros por segundo. Supondo a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo quadrado e desprezando a resistência do ar, o intervalo de tempo entre as passagens do projétil pelos pontos de altura 480 metros acima do ponto de lançamento em segundos é. Interessante aqui ressaltar que ele fala o seguinte: foi lançado de um determinado ponto, que ele não fala que ponto é esse, e ele fala uma altura de 480 metros, mas em nenhum momento ele fala que é a altura máxima. Então tem que ficar atento com isso. Por quê? Lá a gente aprendia sempre partindo do solo aqui, certo? E indo até a altura máxima. Mas nesse exercício em específico, ele em nenhum momento fala que essa altura aqui, ó, é 480 metros. Ele não fala que a altura máxima é 480 metros. Ele fala altura 480 metros. E aí esse ponto de lançamento pode ser, por exemplo, daqui, aqui, e a gente não sabe isso. Então a gente vai ter que calcular. Como que a gente vai calcular? Bom, primeira coisa, se eu quero saber o tempo que ele passa por essas duas alturas, com que eixo eu estou trabalhando? Estou trabalhando com altura, certo? Então eu vou trabalhar com o eixo Y, certo? Lembra lá que a gente dividia o lançamento oblíquo em dois lançamentos diferentes? O lançamento vertical, certo? No eixo Y, e o lançamento horizontal no eixo X. Quais eram as características desse movimento? No eixo Y, a gente tinha um movimento que era MRUV, e no eixo X a gente tinha um movimento que era o MRU. Mas nesse caso aqui, como a gente quer saber a parte do eixo Y, porque a gente está trabalhando com altura, com o tempo que ele leva para subir e descer, a gente vai falar do eixo Y, que é MRUV. E aí o que acontece? Como a gente está trabalhando com espaço, eu vou usar a mesma fórmula que a gente usou lá no MRUV. Lembrando sempre, cinemática, a gente trabalha com dois tipos de movimento, na verdade três, né? Mas eles vão se resumir sempre em MRU e MRUV. Até o movimento circular uniforme ou uniformemente variado se resume em MRU e MRUV. Por quê? Um, a velocidade é constante, a aceleração é nula. No outro, a velocidade varia conforme o tempo e a aceleração não é nula. Mas são sempre esses dois tipos de movimento. As fórmulas são as mesmas para todos os movimentos. Basta vocês saberem analisar cada exercício da sua determinada maneira. Então, bora lá. Eixo Y é MRU. Qual que é a formulazinha lá que a gente acabou de ver do sorvetão? SF. Só que agora a gente está trabalhando com altura, eu vou denotar esse S como H, tá? Então, HF é igual a H0 mais V0 vezes T. E agora, o que acontece aqui? Falta terminar a fórmula aqui ainda. Mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Mas bora lá. Vamos tentar entender isso aqui, tá? HF, vou repetir aqui, H0 mais V0 vezes T. E aí, olha o que vai acontecer aqui. Esse A aqui eu vou trocar por G. Por quê? Quem que é a aceleração que a gente tem nesse movimento? Qual que é a aceleração que a gente tem nesse movimento? A da gravidade, certo? Então, vou trocar esse A aqui por G. Vezes T ao quadrado dividido por 2. Agora eu te pergunto, essa influência da aceleração gravitacional está fazendo o objeto diminuir sua velocidade ou aumentar? Diminuir, certo? O objeto está subindo, como a gravidade empurra ele para baixo, a tendência é que esses movimentos se anulem, certo? Então esse mais aqui vira o quê? Vira menos. Se ele estivesse caindo, aí sim seria mais, que ia começar a aumentar a sua velocidade. Então olha o que eu vou fazer aqui. Vou passar esse H0 para o outro lado, fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Então vou ter HF menos H0. Por que vira menos? Vamos lá. A aceleração gravitacional aponta para onde? Para baixo, certo? O movimento desse meu projétil está indo para onde? Para cima, certo? Então eu vou começar a desacelerar esse movimento. Quando eu estou começando a desacelerar, aí eu coloco o sinal negativo para representar essa desaceleração. Igual a V0 vezes T menos G vezes T ao quadrado dividido por 2. Esse é lançamento oblíquo.
E nele você consegue trabalhar todos os outros lançamentos, né? Porque você tem o horizontal e o vertical aqui. Beleza. Aí esse HF menos esse H0, o que que é? Isso. A altura final, não é a máxima, mas é a final do movimento, 480 metros. E a inicial, que eu não sei, é uma incógnita. Mas como isso aqui é uma diferença, vou fazer 480 valendo a diferença entre HF menos H0, certo? Então isso aqui vira 480. Que é a variação, é o ΔH aqui, tá? Variação de um ponto para o outro. A variação de um ponto para o outro, 480 metros. V0. V0. 200. Mas lembra lá que a gente está trabalhando com eixo Y? Se a gente está trabalhando com eixo Y, com que velocidade a gente tem que trabalhar? Com a V0 Y. Certo? Então tem uma decomposição de vetores ali. Bom, vamos lá. Vamos parar para pensar um pouquinho. Eu vou ter isso aqui, certo? Aqui está a origem do movimento, tem a velocidade, o projétil vai ser lançado. Y, x, certo? E aqui eu tenho a minha velocidade. Certo? Aí eu sei que aqui eu tenho um ângulo θ igual a 30 graus. Quem que vai ser a minha velocidade, então, VY, V0Y? Pode ser? Posso até desenhar aqui embaixo. Você tem que abaixar, né? Mas você vai ter isso aqui. Então aqui você tem a velocidade, certo? Aqui você tem a V0Y. E aqui você tem a V0x. E aqui você tem os 30 graus. Ai. Então quem que vai ser? Vou chamar esse aqui de V0. Se eu quero Y, eu vou o oposto, certo? Quem que é o oposto? Corri, caí, bebendo coca. Seno. Opa. Cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Eu quero cateto oposto. Cateto oposto é o V0Y. Quem que é a hipotenusa? V0. Vezes o seno, certo? De 30 graus. Beleza? Então, quem que é V0Y? Quanto que é V0? 200. Quanto que é o seno de 30 graus? 0,5. Tá? Deixa eu olhar aqui como eu substituir. Beleza. Tranquilo? Então, ó, V0Y é 200 vezes 0,5, que é igual a 100 metros por segundo. Beleza? Então, quem que eu vou substituir aqui V0Y? Por 100. 100 vezes T. Menos, quanto vale a gravidade? 10. 10 dividido por 2? 5. 5T ao quadrado. Beleza. Olha como que vai ficar bonito isso aqui. 5T ao quadrado. Certo? Vou passar para o outro lado. 5T ao quadrado. Menos 100T. Mais 480 igual a 0. Achem T. Ô Amanda, estão sendo debochados aqui com você. Vamos lá, acha os valores de T aqui. Equação de segundo grau, vocês vão encontrar dois valores para T. Então, vamos lá, T1 igual a menos B mais ou menos raiz de 2A menos B ao quadrado mais... Não, B ao quadrado menos 4AC. Certo? Então a gente tem T1 igual a 100
Na verdade é menos 100, né? Mais ou menos b ao quadrado. Quanto vale b? 100, né? Então vou deixar 100 ao quadrado, menos 100 ao quadrado, menos 4 vezes 5 vezes 480 dividido por 2a. 2 vezes 5. Então, T1 e 2 aqui, né? Tá mais ou menos. Então, T1 e 2, 100 mais raiz de 100 ao quadrado. Faz essa conta aí para mim. 10.000, 20, 9.600. Quanto dá o termo todo aqui? 9.600 ali, né? Deixa eu ver. Acho que é 9.600, né? Vinte. 10. 400, isso. Aí você vem para cá. T1 igual a 100. T1 e 2, mais ou menos. Raiz de 400, né? Dividido por 10. Aí eu posso separar agora. T1 igual a 100 mais raiz de 420, né? Dividido por 10. T1 igual a 120 dividido por 10. Quando dá isso? 12. Certo? E o outro é só fazer menos. Então, T2 igual a 100 menos raiz de 400. T2 dividido por 10, né? 2 igual a 100 menos 20 dividido por 10. T2 igual a 80 dividido por 10 igual a 8 segundos. Então, qual que é a resposta certa? Ih, apaguei as alternativas. 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos e E igual a 12 segundos. Qual a resposta correta então? Qual que é a resposta? Qual que é a resposta, galera? Dizia ser o maior tempo, o menor tempo possível. Substitui na conta. Que conta? Ali? Mas ali os dois acertam. É. Vai zerar. Tem que zerar. Peguei, né? Não. Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte. Quando você descobre esses dois T's aqui pela fórmula de Bhaskara, o que está acontecendo? Qual que é a interpretação que você pode tirar disso? Bom, basicamente, esse menor tempo aqui é o tempo em que foi lançado o projétil. Então, em 8 segundos foi lançado o projétil. E o T2, o T1 aqui no caso que eu coloquei, é o tempo em que o projétil chegou em 480 metros, 12 segundos. E aí ele queria o quê? Ele queria o intervalo de tempo entre o lançamento e a altura de 480 metros. Então, a diferença aqui nesse caso é a resposta correta. Então, ΔT igual a 12 segundos menos 8 segundos, que é igual a 4 segundos. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Beleza, galera? Alguma dúvida? Entenderam? Entendeu? Entendeu, Igor? Entendeu mesmo? Ou você está falando que entendeu para fluir a aula? Não, entendi o conceito todo, tá? Você fez. Então, beleza. O importante desse exercício é que ele não falou que isso aqui é a altura máxima, tá? Também não falou de onde partia, mas ele falou a diferença. Ele queria saber a diferença entre esses dois pontos. Por exemplo, lembra lá que a gente viu que o tempo de subida, escrevi aqui em cima, tempo de subida no eixo y, certo? Era igual a V0y dividido por g. Aí você calcula isso aqui, V0y é quanto? 100. Gravidade é 10. Aí o tempo de subida dá 10 segundos. Aí você fala, pô, não tem 10 segundos na alternativa, e agora?
Porque a interpretação estaria errada. Esses 480 metros não é a altura máxima.